Sejam todos bem-vindos à segunda temporada do podcast Descomplicar as Finanças Sustentáveis. Este é um podcast resultado da parceria entre o Jornal Económico, o Centro de Finanças Sustentáveis do ISEG e a Embaixada do Reino Unido em Lisboa. O nosso objetivo é tornar o tema mais acessível e destacar o papel do setor financeiro no combate às alterações climáticas, através de conversas com interlocutores com reconhecido trabalho na área das finanças sustentáveis. O meu nome é José Carlos Lourinho, sou jornalista do Jornal Económico e hoje temos a participação do professor de Finanças do ISEG, Tiago Gonçalves. Neste episódio vamos explorar a importância da educação em finanças sustentáveis e o impacto no custo de capital para as empresas, mas também vamos abordar a contribuição para o combate às alterações climáticas. Muito obrigado, professor Tiago Gonçalves, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade. Hoje pode dizer-se que jogamos aqui em casa. Vamos começar esta nossa conversa com uma pergunta sobre tendências. Pergunto-lhe quais são as principais tendências que o Tiago tem observado no mercado de finanças sustentáveis nos últimos anos. Olá, José, obrigado pelo convite para gravarmos este podcast. Relativamente à sua primeira pergunta, eu definiria essas tendências em três grandes grupos. Em primeiro lugar, no tipo de investimento que é feito nas finanças sustentáveis, começa a haver alguma maturidade, fruto também de alguma fadiga com o chavão em formato de chapéu, com tudo embrulhado pelo meio, o ambiental, o social e a governance, e começa a notar-se cada vez mais uma maior preocupação com projetos que sejam centrados, específicos e que o impacto seja mais mensurável. Uma segunda área tem a ver com aquilo que são as necessárias medidas de risco associadas às alterações climáticas e às finanças sustentáveis, e até agora tem havido alguma dificuldade em integrar aquilo que é tipicamente o risco financeiro e o risco climático. O risco financeiro tem uma visão muito mais orientada para o curto prazo e parece haver aqui algum desfazamento temporal com os riscos climáticos, embora possamos argumentar que, na verdade, a pressão das alterações climáticas tem reduzido significativamente esta janela temporal do risco na área do ambiental. E uma terceira tendência tem a ver com a produção borbulhante do que tem sido boas práticas de relato de sustentabilidade, com vários intervenientes, com preocupações ao nível de mais político, da parte da Europa, da parte de grandes instituições sem fins lucrativos que se dedicam a esta área do relato financeiro e não financeiro, e daquilo que podem ser boas medidas úteis, relevantes para os investidores em termos de impacto ambiental, impacto social e das questões de governance. Embora muitos autores começam a ter até alguma dificuldade em associar estas três letras e existe algum clamor em alguns escândalos que têm surgido de empresas que advogam boas práticas e que depois essas boas práticas são essencialmente centradas numa letra deste ESG. E, portanto, é preciso um pouco medidas que sejam simultaneamente transversais para tornarem comparáveis as empresas, ainda que de diferentes setores, mas que sejam simultaneamente suficientemente específicas e setoriais para compreender aquilo que são práticas relativas a um determinado setor. Depois, quando olhamos para a natureza dos projetos, também conseguimos distinguir aí várias iniciativas. Por exemplo, ao nível do ambiental, é preciso olhar para as tendências de investimento sustentável ambiental, não só na alavancagem das tecnologias que têm já demonstrado alguma efetividade, como, por exemplo, os veículos elétricos, em que é preciso fazer ainda muito financiamento nessa área, mas é também importante perceber que há ainda um grande gap de financiamento associado àquelas atividades que são muito intensivas em carbono e que estão
subfinanciadas do ponto de vista da transição. E, simultaneamente, duas outras vertentes, que é a tecnologia suficiente, de acordo com grandes agências internacionais, como, por exemplo, a Agência Internacional da Energia, vem falar na necessidade de desenvolver, de financiar e desenvolver ainda tecnologia inovadora, não comprovada, e que para isso vai exigir financiamento dos investidores, já para não falarmos que as alterações climáticas têm sido cada vez mais abruptas, mais difíceis de mitigar, correndo o risco de caminharmos para o paradoxo, a dificuldade de gerir aquilo que seria o ponto de não retorno e de autoalimentação das próprias alterações climáticas. Portanto, tudo isto vai exigir grande atenção por parte do sistema financeiro para os projetos ambientais e sociais. São mudanças de facto muito profundas. Tiago, e de facto percebe-se aqui alguma necessidade de mais produtos financeiros com uma abordagem mais sustentável. Como professor de finanças, pergunto-lhe qual considera ser o papel da educação neste processo de transição para as finanças sustentáveis. Bom, a educação vai ter a formação entendida no âmbito das instituições de ensino superior, vai ter um papel preponderante. Já começamos a assistir a algum trabalho, quer do ponto de vista de investigação, para poder servir a comunidade, servir os sistemas financeiros e os decisores políticos, no sentido dos impactos e dos caminhos que são importantes para chegarmos a essas metas de sustentabilidade, mas ainda existe muito por fazer na formação. Os grandes desafios da educação para a sustentabilidade são dois. Em primeiro lugar, a perspectiva multidimensional das finanças sustentáveis. Existem realmente já programas desenvolvidos ao nível das universidades e a preocupação da introdução de unidades curriculares relacionadas com finanças sustentáveis, mas muitas delas ainda incipientes porque estão muito centradas em estratégias tradicionais de finanças sustentáveis e não tanto num âmbito mais amplo que permita entender, do ponto de vista de economia política, do ponto de vista de ciências do ambiente, do ponto de vista do direito, do ponto de vista multidisciplinar, que dê ferramentas aos profissionais de finanças sustentáveis para o futuro, não só para construírem carteiras de investimento, mas terem uma percepção crítica daquilo que podem ser boas medidas, boas métricas de impacto ambiental e social e também bons procedimentos de verificação desses impactos. Uma segunda área que também é significativa tem a ver com a própria aproximação das instituições de ensino superior dos restantes stakeholders que são importantes neste processo. Isto é importante que as universidades comecem a trazer para a sua formação os contributos, quer da área de negócios, quer da área de regulação, de decisão política, e que alinhem a sua formação no sentido de responder às necessidades desses múltiplos stakeholders. Mais, responder com competências desenvolvidas naquilo que serão os executivos de finanças sustentáveis do futuro, ao nível mais prático, mais pragmático, mais relacionado com estudos de caso. Sob pena de termos aqui grandes chavões, grandes princípios conceptuais, mas depois fracas capacidades relativas à implementação e análise crítica dessas estratégias financeiras sustentáveis. Para que depois tenham de facto a repercussão que se quer nos cenários ideais, digamos assim. De facto, a educação é um ponto crucial nesta mudança, como explicou. Pergunto-lhe como é que a educação, tanto em níveis de graduação quanto ao nível da formação executiva, está de facto a ser aqui adaptada para atender a essas novas exigências. Bom, há um caminho para fazer. Começam a haver alguns projetos de instituições de ensino superior que tentam fazer essa adaptação.
um exemplo, obviamente eu tenho que ir buscar a casa correndo o risco de alguma falta de modéstia, mas Não vale a pena ir mais longe, não é? um bom exemplo é o que tem acontecido no programa executivo de Sustainable Finance no ISEG, onde a preocupação de trazer ao programa indivíduos da indústria, indivíduos da decisão política e um grande enfoque naquilo que são casos de sucesso e casos de insucesso nesta área, é já uma tentativa de fazer esse caminho. Um outro exemplo tem a ver com a própria área de contribuição no Sustainable Finance, que organiza conjuntamente com o vosso jornal este podcast, em que há aqui uma preocupação das instituições de ensino superior, no caso particular o ISEG, de se aproximar à comunidade no sentido de desenvolver e devolver aquilo que podem ser os contributos de formação e investigação para toda a comunidade no geral. E, obviamente, estamos sempre abertos, isso é importante. Nós vemos isso em grandes universidades internacionais, em Cambridge, em Harvard, onde começa a haver a preocupação da criação de centros que têm como objetivo não só produzir inputs de reflexão para a área de finanças sustentáveis, mas até, de certa forma, influenciar a decisão política nesta área, não é? E melhorar aquilo que são as ferramentas de finanças sustentáveis. O Exato. caminho é um caminho de diálogo multilateral com vários stakeholders e muito orientado para prática, prática, prática. Uhum. E considerando de facto essa evolução na educação em finanças sustentáveis e também os incentivos económicos que estão associados a essa evolução, gostaria de lhe perguntar, isto tendo um pouco a base da sua experiência e pesquisa, como é que as finanças sustentáveis estão a influenciar o custo de capital nas empresas? O Tiago observa aqui uma tendência de serem, de certa forma, mais penalizadoras ou benéficas nesse contexto? Podemos colocar a situação assim neste extremo ou não? Bom, toda a área de finanças sustentáveis, o financiamento de práticas de negócio mais sustentáveis tem sido muito dinâmico. Não, aquilo, no espaço de um ano, dois, três, nós vemos alterações muito significativas. O impacto no custo de capital tem sido uma das preocupações da academia e também dos investidores, porque ele reflete aquilo que são avaliações de risco. Na verdade, o custo de capital mais não é do que um ajustamento da remuneração exigida pelo investidor em função do risco associado a esse investimento. Em termos de impacto de custo de capital, nós podemos dizer que há aqui dois fenómenos coexistentes, mas com características distintas. Se, por um lado, aqueles que são os projetos financeiros associados à implementação de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade, impacto social, por regra, têm a capacidade de obter custo de capital mais baixo, e tem havido imensos exemplos de situações em que entidades associadas à implementação desse projeto estão a verificar taxas de custo de capital historicamente baixas, as mais baixas que tinham conseguido obter. Uma boa parte disso tem a ver com o facto de que a clientela desse tipo de projetos está disposta a prescindir de uma parte do custo de capital, mas existem estruturas que efetivamente apoiam, governativas, de natureza não governamental, que apoiam e subsidiam os riscos associados e, portanto, isso faz baixar o custo de capital. Mas este é em função de projetos ou de instrumentos associados a esses projetos. Já quando olhamos para custo de capital global de uma empresa, a academia é menos consistente nos resultados. Eu próprio tenho algum trabalho feito com colegas do ISEG e de fora do ISEG, na perspectiva de compreender qual é o impacto global no custo de capital, isto é, para toda a empresa, não em específico para um projeto, e as conclusões têm sido, na verdade, por vezes inconsistentes. Isto é, existem circunstâncias onde práticas classificadas como mais sustentáveis, ou seja, um melhor score da ESG na empresa acaba por criar
um aumento de custo de capital, situações em que há uma diminuição de custo de capital e até situações onde não verificamos diferenças significativas. Num dos trabalhos que publicamos, o que nós argumentamos é que, na realidade, não é o valor absoluto do custo de capital que reflete essa melhoria na performance do ponto de vista de sustentabilidade, é antes o benchmark por comparação com aquilo que é o setor e com aquilo que são as práticas. No fundo, É outro indicador, não é? o dollar return, ou o retorno euro dessas Exato. práticas de sustentabilidade. E provavelmente estar significativamente abaixo daquilo que é a necessidade identificada para o setor, ou significativamente acima, é o que causa um desvio significativo no custo de capital para cima. Uma entidade que tenha uma diferenciação de sustentabilidade economicamente eficiente vai verificar sempre uma diminuição de custo de capital global para a empresa. Obviamente que também temos que chamar a atenção que há ainda muito trabalho para fazer em termos de investigação e de avaliação prática deste impacto no custo de capital, até porque começamos a verificar, como falámos há pouco, diferenças no trend de avaliação de finanças sustentáveis. Se há uns anos atrás as finanças sustentáveis eram muito centradas na perspectiva de uma empresa obter um score significativo para fazer parte de um ETF, de um fundo qualquer, hoje em dia isso não basta para os investidores. Nós temos que ter alguma confiança naquilo que são as ações e que depois são reportadas em termos de relatos não sustentável. E, portanto, há aqui mecanismos do ponto de vista de risco e de avaliação do risco que vão provavelmente ter impacto nesse custo de capital global, além daquele que terá do ponto de vista dos projetos de sustentabilidade. Ainda falando aqui de custo de capital, queria lhe perguntar se poderá apresentar aqui alguns exemplos concretos onde a adoção de estratégias de finanças sustentáveis resultou em alterações significativas no custo de capital de uma empresa. Bom, José, haverá muitos exemplos que não vale a pena estar a detalhar aqui, mas, por exemplo, ainda há pouco falávamos, houve uma empresa brasileira que muito recentemente demonstrou que nos seus projetos de sustentabilidade obteve pela primeira vez o custo de capital mais baixo de sempre na história dessa empresa. Mas nós vemos com frequência, e assistimos historicamente com frequência, a reações no preço muito significativas em função de comunicação por parte da empresa de que ia adotar o projeto A ou o projeto B no sentido da redução do uso da água ou no sentido de melhorar os seus níveis de pegada carbónica e, portanto, historicamente verificamos muitas vezes esse impacto quase imediato no preço. Também é verdade que verificamos o inverso. Também existem situações de diversos escândalos e de danos reputacionais de empresas que acabaram por ter que vir justificar que, eventualmente, a sua performance fora de determinado aspecto que tinham declarado, por exemplo, declararam que, eventualmente, estavam a tentar reduzir a sua pegada carbónica e, num prazo útil, chegar a um net zero. Mas que depois o que nós vemos é que são alvo de danos reputacionais, porque isso é feito, se calhar, à custa de perdas em termos de impacto social ou de algo que, do ponto de vista... Explorar outros aspectos, não é? Sim, acaba por não parecer tão bonito. Exato. Estamos já no final desta nossa conversa, mas não poderia deixar de lhe perguntar relativamente àquilo que é o futuro. Pergunto-lhe como é que avalia a evolução da relação entre as finanças sustentáveis e o custo de capital, e se as empresas que ignoram estas práticas sustentáveis vão enfrentar maiores custos de capital a longo prazo. É inevitável, eu diria que enfrentam mais até do que o próprio custo de capital, enfrentam riscos reputacionais que se podem refletir em dificuldades financeiras estruturais e até, eventualmente, isso pode colocar em causa a sua sobrevivência. Da mesma maneira que, se calhar,
há um século atrás, os direitos laborais, os direitos do trabalhador eram muito menos pertinentes. Hoje em dia, ninguém coloca em causa que nenhuma empresa subsiste se tiver práticas de escravatura, ou escravatura aqui com um exagero de termo, Claro, mas claro. é óbvio que não faz sentido, não É tornou-se. inconcebível, tornou-se completamente inconcebível, não é? Exatamente, é a bitola mínima. Em relação à sustentabilidade, nós vamos passar a ter bitolas mínimas e essas bitolas mínimas vão ser muito rápidas e muito transparentes, até pela tal tendência para melhorar as métricas de relato e tornar muito mais transparente. Será muito difícil do ponto de vista dos mercados entendidos no sentido mais amplo, quer do ponto de vista dos investidores, quer do ponto de vista do sistema financeiro, quer do ponto de vista dos clientes, continuar a assobiar para o lado. Portanto, o que nós temos é que trabalhar no sentido de demonstrar impacto efetivo, cumprindo aquilo que são os limites naturais do planeta e da civilização para a condução de negócio, não é? E isto quer dizer, é uma restrição limite da condução de negócio, não é uma restrição livre que eu possa ajustar do ponto de vista da definição da minha estratégia. Muito bem. Tiago, está lançado o alerta. Muito obrigado por partilhar as suas ideias, experiências e opiniões sobre este tema tão relevante e por facilitar aqui a compreensão dos nossos ouvintes relativamente a este tema das finanças sustentáveis. Mais uma vez, muito obrigado. Este Obrigado. e outros episódios estarão disponíveis em todas as plataformas de podcast.